Amém, amado? Diga amém aí no seu lugar, diga amém. Glória a Deus. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, amém? Capítulo 5. E você vai declarar aí na vida do seu irmão para que ele ouça de forma audível, ainda que você esteja com a sua máscara, tá certo? Ainda que você esteja com essa máscara aí, você vai abrir em Lucas capítulo 5 e você vai declarar aí profeticamente na vida da bênção que está do seu lado. Prepara-te para uma pesca maravilhosa. Amém? Declara aí para a pessoa que está do teu lado, prepara-te. Diga, prepara-te para uma pesca maravilhosa. Amém? Agora diga para você mesma, prepara para viver uma pesca maravilhosa. Amém? Extraordinária, ao qual você ainda não viveu. Amém? Eu quero ler um versículo e depois nós vamos meditar nesses 11 primeiros versículos do capítulo 5 de Lucas. Verso 9 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém? Leamos todos a palavra de Deus. O verso 9 é profético para a tua vida. Creia e já vá declarando. Amém? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quem crê, dê um glória a Deus aí no seu lugar. E pode sentar-se. Amém? Para nós aqui ruminarmos bem devagarzinho a palavra aqui do Senhor e recebermos tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã de domingo. Glória a Deus. Vamos aqui falar, vamos receber essa profecia da parte de Deus sobre a pesca maravilhosa, tá certo? E eu quero que você receba, porque eu já recebi essa mensagem de forma profética na minha vida, tá certo? Na minha vida, ela não faz parte da leitura bíblica de hoje, tá certo? É um trecho que Deus me deu, não de forma aleatória, porque Deus não dá nada aleatório para ninguém. O Senhor é proposital em tudo, não é verdade? Não é verdade, Francimar? Até nos nossos sofrimentos o Senhor é proposital. Como é que faz o símbolozinho assim, ó? Bate. Até no nosso sofrimento o Senhor é proposital, Ele tem propósito, amém? Então aqui eu quero falar para você, tá certo? Mas eu quero mais do que falar, eu quero que você se prepare mesmo para viver uma pesca maravilhosa, para viver uma pesca extraordinária. Está preparado, pastor? Para viver uma pesca extraordinária, a qual você e eu ainda não vivemos. Quero que você receba essa palavra de forma profética. Como eu estava falando, né? Ontem eu não pude vir ao culto e eu fiquei em casa. Eu disse ao pastor, eu disse, Nildinho, não vou, porque eu quero continuar preparando a aula dos casais de amanhã, para não ficar muito corrido, né? Fazer uma coisa organizada e ainda preparar a mensagem. E aí eu fui orar. E o meu intuito era ver, né, ali na leitura bíblica o que é que Deus falava ao meu coração. E daqui a pouco, quando eu estava louvando ao Senhor, no quarto louvor, irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quem já aconteceu sabe do que eu estou falando. Lá vem assim, aquela voz audível ao meu ouvido: prepara-te para uma pesca maravilhosa. Prepara-te para algo que você ainda não viveu. E aí, enquanto o louvor continuava e eu adorava ao Senhor, o Senhor ia me dando nitidamente esse trecho aqui de quando Pedro passou a noite toda pescando e nada havia pescado. E quando Jesus falou com ele, agora vai e lança-te novamente a rede, né? E ele, agora, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. E aconteceu aqui algo extraordinário. E ali, como o Senhor ministrou ao meu coração, né? Vamos aqui
meditar. Verso 1 do capítulo 5, tá certo? Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Dentre aqui esses pescadores estava Pedro. E Pedro era um dos pescadores que havia já desistido de pescar naquela noite. Tá certo? Já havia pescado, na verdade, já havia pescado durante toda a madrugada. Provavelmente estava cansado, né? Desanimado. Eu vou falar para você sobre algumas características de um pescador. Talvez até você tenha elas, tá certo? Talvez não, com certeza. Alguns de vocês têm essas características aqui de um pescador. Um pescador, né, em um dos seus atributos, ele tem coragem. Talvez você seja uma pessoa corajosa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa corajosa. Eu não vou dizer talvez não, eu tenho certeza que você é uma pessoa corajosa. Só em você já estar aqui na manhã, pela manhã, nessa manhã você já é uma pessoa corajosa. Já imaginou as nossas 2 irmãzinhas lá de Picuí? Vindo de Picuí, 2 mulheres, né? Eu tenho certeza que elas são corajosas. Porque se fossem 2 homens, né? Talvez você, não, rapaz, não vamos não, é perigoso, a estrada é perigosa, não está muito esburacada, né? Quando chega, termina o limite da Paraíba e começa o limite do RN. Ainda está muito esburacada, não é verdade? Aí, não, pensa nos buracos, né? Pensa na moto. Né? Vai desgastar o pneu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Já começa a desanimar e diz, não, vamos não. Certamente essas 2 irmãzinhas são muito corajosas. Os pescadores também, eles são ousados. Eles têm ousadia ali, né? No seu ofício como pescador. Eu tenho certeza também que muitos de nós aqui somos ousados em nossos ofícios, em muitas coisas que nós fazemos, né? No nosso dia a dia, eu tenho certeza. Os pescadores, em um dos seus atributos também, como pescadores, eles têm paciência. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Preciso nem falar, né? Porque quem é mãe, Deus já dá na hora que ela pare, eu tenho certeza, Deus já derrama assim. A bichinha foi mãe, né? Ela foi agraciada com o filho, com a filha. Vou dar aqui uma porção a ela de paciência, eu tenho certeza. A gente já recebe mais paciência, né? Por falar nisso, eu sonhei tendo um bebê. O bebê era prematuro, mas ele passava muito bem. E eu acho que são filhos na fé. É a palavra aqui, olha. Filhos na fé. Se bem que eu gostaria de ter uma Kombi, pastor, para a minha família, vim toda na Kombi para o drive-in. Mas, né, os outros vêm. Então, diz assim, né, um dos atributos, paciência. Eu tenho certeza que a maioria aqui de vocês também são pacientes. Outro atributo, determinação. O pescador, ele é determinado ali em sair, pegar a sua rede, sair, entrar no seu barco e se determinar, né, a ir ali no seu ofício diário, pescar, para trazer aqueles peixes, para vender, para tratar, para negociar, para ali abastecer sua casa, para suprir a sua família. O pescador também, ele tem fé. Eu acredito que todos nós aqui temos fé. Sim ou não? Temos. Nem que seja assim, fé como um grãozinho de mostarda. Se a gente tem fé como um grãozinho de mostarda, eu quero lhe dizer que a gente já tem muita fé, porque está na Bíblia. O pescador, ele tem disposição para trabalhar em equipe.
Ele sabe que sozinho ele não faz nada, ou senão ele não faz muita coisa. Ele pode até fazer alguma coisa, mas muita coisa ele não faz. Ele precisa uns dos outros ali para trabalhar em equipe. Já imaginou pegar aquela rede pesada, né? Quando os peixes estão ali na rede e ele fica puxando aquela rede. Já imaginou a força que ele faz? Ele tem determinação para trabalhar em equipe. Mas chegou um momento, diz o versículo 2 do capítulo 5, acompanhe comigo. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Chegou um momento que, mesmo diante de todos esses atributos, de todas essas qualidades, coragem, ousadia, determinação, paciência, fé, disposição para trabalhar em equipe, eles ficaram cansados. Eles desistiram. Naquela noite eles desistiram. Daquela pesca eles desistiram. Por quê? Porque eles já estavam até lavando as suas redes. E quando os pescadores começavam já a lavar as redes, eles já estavam dizendo assim: hoje não tem mais pesca, acabou. Não tem mais peixe, não tem o que pescar. O mar já vai começar a ficar alto novamente. Não tem mais, já é dia. Não existe mais possibilidades. Nós já passamos a noite toda, estamos muito cansados, desgastados. Vamos lavar aqui as redes para colocar já para secar, porque senão elas podem apodrecer e elas podem se romper. E como Deus ministrou ao meu coração essa mensagem, meus queridos. Porque muitos de nós, muitas vezes, ficamos assim. Com determinada situação em nossas vidas. Nós temos determinação, nós temos coragem, nós temos ousadia. Nós temos fé, nós temos disposição, nós temos paciência. Por um longo tempo, por um determinado tempo, a gente fica com paciência, ali tentando, mas chega uma hora que nós nos desgastamos e entregamos os pontos. E entregamos as redes, vamos dizer assim. Não consigo mais. Não aguento mais. Não posso mais. Já passou o tempo. Não existe mais possibilidade. Não existe mais possibilidade. Eu não vejo mais possibilidade de acontecer. Já estou muito desgastada. Já estou muito desgastado. Já utilizei toda a minha fé. A gente pensa assim: já orei muito. Já busquei muito. Já me doei muito. Já me desgastei muito. Já tive muita paciência. Como eu já tive paciência. Ah, você não imagina como eu já tive paciência. Mas, queridos, nessa manhã, se você quer resposta de Deus, o Senhor está te respondendo. Prepara-te para viver a maior pesca da tua vida. Prepara-te para viver a maior pesca da tua vida. Versículo 3, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Como é que Pedro, após ter passado toda a noite naquela labuta, naquela pescaria, usando ali as suas redes, trabalhando ali no barco, tendo paciência, ver se conseguia alguma coisa. E agora ele já tinha trazido o barco para a praia.
Provavelmente, certamente ele cansado, eu já falei, afadigado, querendo no mínimo dormir, esfriar a cabeça, lavando ali as redes. O Senhor Jesus diz: pega o barco novamente e vamos para alto mar. Pega o barco novamente e se afasta da praia. Você está pensando em parar o seu barco e pegar ali as cordas, né, do barco e amarrar ali, de repente, algum toco que tem na praia, para o barco ficar seguro e dizer: desisti, vou voltar para minha casa e agora vou fazer o quê? Vou dormir, tenho mais o que fazer, vou parar, vou me deitar, vou ficar parado. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está te preparando para exercitar a tua fé mais uma vez. Jesus estava mais uma vez preparando Pedro para exercitar a sua fé. Como? Através do ensinamento que ele estava tendo com aquela ausência de peixes. Com aquele, entre aspas, fracasso. Com aquela impossibilidade. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Jesus mais uma vez te prepara para exercitar a tua fé. E uma vez a tua fé sendo provada, não tenha dúvida, ela será aprovada. Tiago, capítulo 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês acharam? Espere por mim, que eu ainda não achei não. Hebreus, Tiago. Tiago 1. Verso 2, amém? Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe o que é que Deus, que Jesus fez aqui com Pedro? Pedro, vamos para dentro do barco e vamos aprender sobre fé. Vamos aprender sobre fé. Vamos aprender o que é lançar as redes e não pescar nada. E continuar perseverantes em pescar a rede de novo. Crendo que agora eu vou te abençoar e a rede ficará cheia do milagre que você viverá. Era isso que Jesus aqui estava querendo ensinar a Pedro. Pedro, pega o barco, sai da praia, se afasta, assentando-se, ensinava no barco às multidões e Pedro estava ali sendo participante daquele ensino. É interessante que no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Tem outra tradução que diz assim, vai para o fundo. Vai para o fundo do mar. Jesus aqui pediu a Pedro algo inusitado. O que foi que Jesus pediu ao Pedro? Algo que era contrário aqui dentro da experiência de um pescador. Por quê? Porque naturalmente o pescador ele pescava
nas águas mais baixas e durante a noite. Jesus pediu o contrário. Jesus pediu, vai para alto mar e durante o dia. Quem te disse que milagres só acontecem de forma natural? Se a tua mente pensa que a provisão, que a saída, que o milagre, que a resposta ela só vai vir por meio natural. Ei, desconstrua isso da sua mente. Desconstrua isso da sua mente, porque quando Hebreus nos diz que o justo vive pela fé, fé é algo totalmente diferente do que a gente pensa. Jesus ele estava ali provando Pedro e disse, ei Pedro, vai para alto mar. Em outras palavras, sem Pedro estar ouvindo, Jesus estava te dizendo, ei, eu vou fazer um milagre onde você pensa que não vai acontecer. Eu vou fazer um milagre da forma que você pensa que não acontece. Eu vou te dar uma experiência que você nunca viveu. Como Deus falava comigo ontem, eu recebi. Porque Deus sabe. Todo púlpito, meu irmão, é um barco de pesca. Vou repetir mais uma vez. Todo púlpito é um barco de pesca. O pastor está aqui pregando e ele está fazendo, se não outra coisa a não ser, lançar as redes. E o desejo dele é pescar a tua vida, porque esse é o desejo de Deus. E pescar a tua vida não é para você ter morte, né? Como o peixe tem ali da forma física, não é dessa forma não. É para você ter morte sim para esse mundo, mas é para você viver para Deus. Mais tarde, né, foi isso que Jesus falou aos discípulos, vocês serão agora, a partir de agora, pescadores de homens. 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, vocês estão prontos para pedidos inusitados do Senhor Jesus? Eu vou te perguntar mais uma vez. Vocês estão prontos para pedidos inusitados do Senhor Jesus? Para a sua vida? De repente, algo que você diz, não, eu tenho que fazer dessa forma, quadradinho aqui. Aqui está o negócio redondinho do microfone, eu tenho que chegar com o microfone e colocar aqui. Deus pedia a você para colocar o microfone no outro canto e você dizer, amém, Senhor. Não entendo, não compreendo, mas eu vou fazer porque o Senhor está me pedindo. É desse jeito. Você está pronto para responder a pedidos inusitados do Senhor? Aquele pedido era um pedido inusitado a Pedro. Um pescador experiente. O que Jesus pediu que Pedro fizesse era contrário a todo o seu treinamento e experiência. Jesus pediu para pescar durante o dia. E as águas que ele pediu para Pedro ir mais além, ir mais adiante, eram águas profundas. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 6. Logo após o livro de Lucas. João, capítulo 21, versículo 6. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem achou, por favor, diga amém. Lucas 21, 6 diz assim. João 21, 6 diz assim. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Jesus aqui pediu, não era nessa pesca, era em outra pesca.
mas também ele dando experiências de fé aos seus discípulos. Ele pediu algo inusitado. Ei, pegue a rede agora e lance sobre o lado direito. Ei, eu quero te dizer nessa manhã, nunca estaremos longe do sucesso quando permitirmos que Jesus dê as ordens. Vou repetir mais uma vez para você dizer um aleluia bem alto. Nunca estaremos longe do sucesso quando permitirmos que Jesus dê as ordens. Jesus disse a Pedro, ei, não lança a rede do lado que você está querendo lançar, não. Lança a rede aqui do lado direito. Não era do jeito de Pedro. Não era da forma dele. Não era da maneira dele. Não era do jeito que ele pensava. Mas Pedro, simplesmente obedeceu. Jesus fez um pedido inusitado a Pedro. Está pronto para pedidos inusitados da parte do Senhor? Sim ou não, igreja? Versículo 7. Versículo 6 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Querido, eu quero te dizer nessa manhã algo que eu já falei em outra mensagem aqui. Se você está debaixo de uma ordem do Senhor, não pare. Por mais que venha o desânimo, por mais que venha, a fé esteja ali aparentemente esmorecida, por mais que você já tenha tentado muitas vezes, por mais que muitas vezes não venha o reconhecimento, por mais que as portas, elas aparentemente estejam fechadas, por mais que você esteja se sentindo cansado, cansada. Ei, se Deus te deu uma palavra, se você está debaixo de uma ordem do Senhor, não pare, não pare. E aí o verso 9 foi aquele verso que eu li com você, o qual nós vamos pontuar aqui. O terceiro ponto dessa mensagem é o verso 9, olha o que diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amados, eu quero te dizer nessa manhã, abra o seu coração e deixa Jesus falar com você, como eu fui ministrada com essa mensagem ontem, e como ela me encheu de força para continuar. Ouça. A mesma multidão que te observou na praia também será a mesma que ficará maravilhada com o que Deus vai fazer. Sabe aquela multidão que te observa agora na praia, você sem a pescaria, você sem os peixes nas mãos? Quem está me compreendendo, diga amém. Eu acho que não existe nada pior do que nós perdermos um filho. Ou seja, por morrida, como diz o nordestino, você vai me entender. Quem é nordestino vai me entender. Ou seja, por morte morrida, ou seja, por morte matada. Quem está me entendendo? Quem é nordestino sabe o que é que eu estou falando. Agora eu digo, e não existe, você perder um filho, ou por morte morrida, eu vou te dizer, da forma espiritual, o Senhor o levando, ou por morte matada, aparentemente o diabo matando esse filho nessa terra. Quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso, e quem é mãe espiritual também sabe disso. E quem é pai espiritual sabe disso. A gente sofre. Existe uma dor tão grande dentro de nós que só Jesus para sanar. Só Jesus para nos levantar de novo. Nós nos sentimos como pescadores com
redes vazias. Embora existam outros filhos em que nós observemos, como eu estou observando aqui nessa manhã, mas mãe que é mãe, ela conta os filhos. E ela não conta para fazer como Penina, para ficar com orgulho, com soberba sobre Ana, não. Ela conta porque ela é mãe. Ela conta porque saiu dela. Ela conta porque foi ela que gerou. Ela conta porque aquilo, filho, aquela pessoa é valiosa, é preciosa. Porque mãe que é mãe não vai ficar feliz em um filho estar vivo e o outro ter morrido, não. A não ser que percamos para o Senhor. A mãe que perde para o Senhor, ela se conforta, ela se consola. Mas a mãe que perde para o mundo, a mãe que perde de forma trágica, a mãe que perde aparentemente para o inimigo, não é fácil. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, que eu recebi essa palavra ontem à noite, e ela me foi por promessa. E o Deus que me fez a promessa é um Deus que cumpre a promessa. Que as mesmas pessoas que estão olhando você na praia, e lá na praia elas viram você chegando com a rede vazia, rabaxerabasarabás. Elas serão as mesmas pessoas que você, sob a ordem do Senhor, irá de forma inusitada fazer do jeito que Ele pede, da forma que Ele está mostrando, mas você chegará novamente com as redes cheias. E essas mesmas pessoas que ficaram te observando na praia serão as mesmas pessoas a observar, a ver e a ficarem também maravilhadas com o seu milagre. Quem crê nisso, erga a mão para o céu e agradeça e glorifique a Deus. Diga obrigada a Jesus, diga eu creio, Senhor. Será a mesma pessoa. Porque está escrito e eu creio no que está escrito. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Isso quer dizer que as mesmas pessoas que observaram Pedro chegar ali na beira da praia, cansado, talvez oprimido, talvez ali sem esperança, sem expectativa mais alguma, já pegando a sua rede, desistindo de tudo, indo lá lavar, deixando secar para não apodrecer e não perder ali aquilo único que ele tinha. Foram as mesmas pessoas que viram ele chegar depois de uma noite de sono. Chegar com as redes quase se rompendo, precisando de ajuda, de tanto peixe que estava acumulado ali naquelas redes. Foram as mesmas. A mesma multidão que te observou na praia também será a mesma que ficará maravilhada. Você crê nisso, meu querido? Eu creio e eu já recebi. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Mas o versículo que eu quero que você fique nessa manhã é o verso 9. Amém, meu amado? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E eu termino essa mensagem. Vou convidar aqui os nossos irmãos do louvor para a gente cantar aquele louvor assim que diz: quem mandou você largar a rede? Amém? Quem mandou? Eu quero repetir para você a mensagem e eu quero que você escreva nas paredes do teu coração. Prepara-te, igreja! Prepara-te para você viver uma pesca
maravilhosa.